Vou-vos convidar a abrir as Escrituras no livro do profeta Oseias, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos e eu espero que Deus me ajude a ser célere e peço celeridade da vossa parte a encontrar as passagens. E já agora, se não encontrarem as passagens que eu entendo que são importantes, mais vale ouvirem do que na procura, encontra ou não encontra, e entretanto eu já avancei, perderam a concentração, perderam a passagem e perdem muita coisa. E para que não percam, é preferível, se tiverem dificuldade em serem ágeis na procura dos versículos, eu recomendo que ouçam. E o versículo 7 do capítulo 11 do profeta Oseias está a seguir a Daniel, para quem tiver dificuldades, lemos assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim, e notem, e dessa forma ninguém o exalta. Podem estar a dizer que estão a exaltá-lo, que Deus é maravilhoso. Quem estiver desviado dele, é assim, há um velho ditado que diz assim: um indivíduo perdido, quanto mais avança, mais perdido se vê. E portanto, um indivíduo estando perdido, está completamente perdido. E se o indivíduo se desvia do rumo, está perdido. E portanto, não adianta, desviado, estar ali a exaltar Deus, porque Deus não está a ser exaltado. Bem, eu tendo dito isto, quero dizer o seguinte. Vamos a ver se eu consigo dizer o que eu pretendo dizer, porque me parece muito importante. Eu peguei nesta passagem como texto base, apenas para dizer a facilidade com que ao longo dos séculos, independentemente do povo de Deus ser terreno, a nação de Israel, ou ser a igreja, que é o que o povo de Deus é neste momento, e com quem Deus está a tratar neste momento, a tendência, a propensão para o desvio é enorme. E temos que ter a consciência disto. É importante que todos nós tenhamos a consciência disto. Ninguém pense que, eu agora encontrei ali uma igreja, aquela igreja é muito boa, e eu vejo que ela está muito de acordo com as Escrituras, sinto-me bem naquela igreja, e descansamos à sombra da bananeira, está tudo bem. Cuidado! Nenhuma igreja, por muito boa que seja, por muito fiel que seja, por muito certa que seja, não está livre de se desviar, como lemos aqui na passagem, do Senhor. Porque o meu povo, foi Deus que disse, é inclinado a uma tendência, notem bem o que eu estou a dizer, há uma tendência no povo de Deus em se desviar do Senhor. E isto deve constituir uma grande chamada de alerta para todos nós, porque a facilidade com que nos podemos desviar do Senhor é muito grande e, portanto, temos que permanentemente aferir o rumo que estamos a seguir pelo que diz a palavra de Deus, para que de facto nós nos certifiquemos que estamos no rumo certo e não nos estamos a desviar do rumo. Este assunto é um assunto muito importante e portanto requer muita vigilância, porque quando o apóstolo Paulo cá estava na terra, eu há dias escrevi sobre isto. Não vou agora reproduzir o que eu escrevi, até porque não tenho aqui aquilo que escrevi, mas há dias escrevi sobre isto. Quando o apóstolo Paulo estava na terra, ele ainda estava vivo, e ele reuniu-se com um conjunto de anciãos da igreja em Éfeso, e nessa reunião ele disse, depois da minha partida, eu vou citar aquilo que ele disse, que é melhor, que é para não me enganar em nada daquilo que ele disse. E sabem o que é que ele disse? Ele disse assim: olhai por vós e por todo o rebanho. É uma coisa curiosa, olhai por vós primeiro, antes de olharem pelo rebanho, olhem por vós. Aqueles que têm responsabilidade na obra de Deus têm que ter muito cuidado com eles próprios em primeiro lugar, e depois preocuparem-se com os outros. Mas antes de se preocuparem com os outros, preocupem-se com eles, porque vocês imaginem que ele está a cuidar dos outros e os outros olham para ele e dizem assim: olha lá, ó médico, vê lá se te curas a ti mesmo. É uma expressão bíblica. Portanto, se um indivíduo que supostamente vai cuidar dos outros não se cuida de si próprio, que autoridade é que ele tem? Portanto, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei, notem bem o que está aqui escrito, isto,
que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos, notem ele a falar com eles e dizer assim, e dentre vocês com quem eu estou aqui a falar, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. A tendência do culto da personalidade vem de longe. A tendência de os líderes quererem ser aquilo que não são, nem devem ser, nem podem ser, é muito grande. E a tendência para o desvio é muito grande a vários níveis, até nisto. Bem, e porque eu sei que isto é uma realidade, há que alertar para isto. Preocupa-me a mim, sobremaneira, o legado que nós vamos deixar às gerações que estão atrás de nós. Essa é uma preocupação que eu tenho, que é que legado é que eu estou a deixar para os que vêm atrás de mim. E eu quero deixar um bom legado. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, o que de mim recebeste, e Paulo entregou a Timóteo. Portanto, e nós temos a responsabilidade de entregar alguma coisa às gerações que vêm atrás. Neste caso, Paulo estava a entregar a uma geração atrás dele, que era Timóteo. O que de mim recebeste, entrega a homens fiéis, idóneos. Portanto, o que tu vais receber de mim é tu tens uma grande missão, Timóteo. Tens que entregar a outros. Para que, por sua vez, entreguem a outros. Nós, nos fuzileiros, costumamos avançar no mato em coluna. E quando avançamos em coluna, seguimos relativamente perto uns dos outros. E quando a coluna é grande, ou tem alguma dimensão, imaginem como é que se pode, em coluna, fazer passar uma mensagem do princípio para o fim, ou do fim para o princípio, da coluna. Então, a mensagem é feita passar através da palavra. Imaginem que o de lado de trás apercebe-se que há um que cai, aleijou-se, e ele quer passar a palavra para o da frente. Está um indivíduo que caiu e tal, tem que parar a coluna. E a mensagem vai sendo passada de uns para os outros, até que chega ao primeiro. Vocês imaginem se a mensagem sai trocada. Imaginem que alguém altera a mensagem. Imaginem que a mensagem não sai fielmente como não sei o quê. Conta-se na tropa em tom de piada, conta-se em tom de piada, há uma graça em tom de piada, que na tropa, uma vez num quartel, houve alguém que disse que era preciso anunciar a toda a parada, para toda a gente saber, que ia haver um eclipse de sol, não sei a que horas. Que o comandante determina que seja comunicado que haja um eclipse de sol. Bem, o indivíduo, aquilo foi passando palavra por palavra, até que o indivíduo que foi fazer a locução para dizer aquilo disse, às tantas horas o comandante vai ser eclipsado. Uma coisa qualquer assim do género. Isto é um exagero. Aquilo tem muita piada porque eu não estou a contar como aquilo é. Também não sou indivíduo propriamente para contar piadas. Mas não quero deixar de dizer a facilidade com que a passagem de testemunho não seja rigorosa e o desvio aconteça. E o objetivo se perca e estamos com um problema. No caso de Paulo, isto aconteceu, no tempo de Paulo. Ele previu que as coisas, a tendência do povo de Deus se desviar é muito grande, avisou, está cá o aviso. A palavra de Deus está-nos a dar avisos permanentes e constantes a este respeito, e depois nós conhecemos a história, conhecemos a idade das trevas, sabemos o que é que aconteceu quando aconteceu historicamente a reforma, o tentar voltar às origens, e houve a tentativa de voltar às origens, e houve um voltar às origens no tempo da reforma, e nós sabemos muito bem o que é que aqueles que são descendentes da reforma hoje em dia, que já muitos deles andaram bem, quão mal eles estão, piores ainda do que aqueles da idade das trevas. Porque hoje em dia até feitiçaria eu vejo em algumas supostas igrejas chamadas cristãs, como eu nem vejo isso na própria igreja católica, que tão mal ficou. Isto que seja claro, nós temos aí práticas de bruxaria. Está a ouvir o rádio? Põe aí o copo ao seu lado. E agora, e tal, e vai acontecer qualquer coisa. Ou então vai buscar o óleo de Israel, ou vai buscar o óleo... Mas que é isto? Eu permanentemente estou em contacto com os meus camaradas na Marinha e sinto o peso da responsabilidade de lhes falar de Cristo. E invariavelmente, quase todos os dias, estou-lhes a falar de Cristo. Falo-lhes de Cristo de manhã, quando vou de serviço e apanho o transporte da Marinha, falo-lhes à hora do almoço, falo-lhes no regresso. Isto é uma constante.
E há aí um camarada que costuma vir aí, que ele agora por acaso hoje não está aí, mas que ele podia testemunhar isto. E confirmar aquilo que eu vos estou a dizer. E eu digo-lhes, eu sinto uma responsabilidade diante de Deus para convosco. Porque eu não quero que o meu Deus amanhã me diga assim: ei, tu estavas lá, andavas com eles, nunca lhes disseste nada? Não os avisaste do perigo que eles corriam? Não lhes mostraste o caminho da salvação? E eu digo-lhes a eles, eu tenho-lhes dito isto a eles, assim, se vocês se perderem, eu dou graças a Deus, porque a minha responsabilidade, eu estou limpo dela. O universo de indivíduos a quem eu falo é muito grande. Só para vos dizer que na Marinha praticamente, eu acho que quase toda a gente sabe da minha fé. Não direi toda a gente, porque é quase impossível, porque há novas gerações que vão chegando, etc. Mas muita gente. Há pessoas até que eu nem imaginava. E eu às vezes descubro pessoas que sabem da minha fé sem eu nunca ter falado com elas. E por isso, muitas vezes, acontecem muitas conversas. Por exemplo, há um colega meu, um camarada meu, que lá na Marinha não se diz colegas, há um camarada meu que tem um posto acima do meu. Ele é capitão de mar e guerra. E é uma pessoa por quem eu nutro muita simpatia e muita consideração e amizade. E só por causa disso é que é este tipo de conversa também. E ele muitas vezes, mesmo dentro dos outros, quando me encontra lá, porque nós não estamos muito próximos em termos de serviço, há outros que estão mais próximos, esses levam mais comigo, este leva menos, porque nós estamos tão juntos. Mas este ainda, por exemplo, há dias passa por mim e vai assim: oh, Oliveira, como é que é? Quando é que passas para o clero regular? Sim, porque tu estás no clero irregular. Quando é que passas para o clero regular? Ele é católico. Quando é que passas para o clero regular? Reparem nisto. Evidentemente, isto aqui é a resposta certa à necessidade da hora. Não é a resposta certa para o que a Bíblia diz. Mas é a resposta adequada à necessidade dele. A minha resposta para ele foi assim. Eu não vou dizer o nome porque é aborrecido, que isto depois é público. Eu digo assim: ouve lá uma coisa. Tu perguntas quando é que eu passo para o clero regular, com isso dizendo que eu estou no clero irregular. Eu estou a dizer isto, eu digo que não é a resposta certa em termos bíblicos, porque já vão perceber porque é que eu não sou clero regular nem irregular, embora sou clero. E já explico. Porque a mensagem tem a ver com isso. Olha lá, tu queres com isso dizer que eu pertenço ao clero irregular e quando é que eu passo para o clero regular, juntamente com... Porque a Marinha tem capelão, tem padres, tem... E eu disse assim: olha, eu estou alinhado com o clero certo. O Senhor Jesus Cristo pertencia ao clero regular ou irregular? Ficou completamente entalado. O Senhor Jesus Cristo pertencia ao clero regular ou irregular? O Senhor Jesus Cristo pertencia ao clero irregular. Eu estou alinhado com ele. Elas têm sido muitas, umas atrás das outras, nestas ações evangelísticas. Eu gostava de vos contar muita coisa acerca disso, mas eu não me quero desfocar do meu assunto principal. Em Mateus, no capítulo 23... Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, rapidamente, quem não encontra é preferível ouvir. Lemos assim no versículo 9. Temos que ser rápidos, eu peço-vos rapidez. Eu não consigo falar como o David em pouco tempo, mas também não vou falar como o David Cerqueira durante mais de uma hora. Mas que Deus me ajude. Capítulo 23 de Mateus, lemos assim no versículo 9. O Senhor Jesus Cristo um dia disse isto: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. O tema da minha mensagem hoje é clericalismo. Clericalismo. Pertence ao clero regular ou irregular, clero regular, clero irregular, clericalismo, tem a ver com clero. E vocês perguntam assim: e o que é que isso quer dizer? E também já lá vamos.
O Senhor Jesus Cristo disse: a ninguém na terra chameis vosso Pai. Reparem como é que a tendência para as pessoas se desviarem é muito grande. O meu povo se desvia, tem tendência, tem inclinação para se desviar. Lemos o profeta Oseias dizer. A partir de uma certa altura na história da cristandade, alguns começaram a ser chamados padres. A palavra padre vem da palavra latina pater. E a palavra latina pater, por evolução, na língua portuguesa, deu a palavra padre. Pater, padre, pai. A origem da palavra pai vem de pater. Vem de padre. Portanto, pater, padre, pai são palavras sinónimas. Tudo tem a ver com pai. Os sacerdotes católicos romanos começaram, a partir de uma certa altura, a ser chamados pais. Errado. Falharam. Completamente. O Senhor Jesus Cristo, quando cá estava, disse: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Evidentemente, o Senhor Jesus Cristo estava a dizer, espiritualmente, na terra não chameis a ninguém Pai. Porque só há um Pai espiritualmente, que é o vosso Pai que está nos céus. E por isso chamar padre a um homem é errado. Eu costumo dizer que os padres não são absolutamente pais. Porque do ponto de vista físico, do ponto de vista material, do ponto de vista familiar, não podem ser pais. Porque não são casados. Porque se o são, alguma coisa está mal. Do ponto de vista espiritual, também não podem ser pais. Porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Portanto, eles não têm para onde fugir. Eles estão errados de toda a maneira. Eles não são pais humanos, nem são pais espirituais. Não são pais naturais, digamos assim, nem são pais espirituais. Portanto, vê-te como é que tão facilmente as pessoas se desviam. Eu ainda um dia, já não tenho dias. Porque isto o tempo passa tão depressa que uma pessoa já não tem tempo. Mas ainda vou fazendo alguma coisa. Mas um dos meus desejos era um dia poder escrever só sobre a Igreja Católica. Porque há muitas pessoas que às vezes me dizem assim, em conversa: mas o que é que está errado na Igreja Católica? E quando já várias pessoas me perguntaram assim: o que é que está errado na Igreja Católica? É uma pergunta tão difícil para mim, não porque eu não saiba responder à pergunta, porque ela é tão vasta na sua resposta. Eu diria assim: não há ponta para onde se lhe pegue. Até o padre está errado. Deu-se a reforma. Quando se dá a reforma e Lutero apresenta e fixa na igreja de Gutenberg as 99 teses, mostrando que as indulgências estavam erradas, 99 pontos de erros na Igreja Católica, ele foi muito benevolente, só publicou 99. Há uma infinidade. A partir dali, passado pouco tempo, eles deixaram de se reunir na Igreja Católica, começaram a se reunir nas chamadas igrejas protestantes, e eis que nas igrejas protestantes aparece a figura do pastor. As igrejas protestantes não têm padres, as igrejas protestantes têm pastores. Pastor acima, pastor abaixo, pastor ao lado. E voltamos ao mesmo. É errado, absolutamente errado. E mais uma vez um desvio. Uma propensão para o desvio. Chamaram um crente de pastor. É tão errado um crente ser chamado de padre, como é errado ser chamado de pastor. Como já vamos ver. Eu estou-vos a dizer isto, sabem porquê? Este assunto é um assunto muito importante. Eu quero... A maior parte da minha audiência é que é o domingo de manhã, não está cá à quarta-feira. À quarta-feira nós estudamos a Bíblia e muitos destes temas são abordados e tocados. E muitos de vocês que só podem, por diversas razões, vir ao domingo, perdem muito em relação àquilo que se passa aqui na quarta-feira em termos de doutrina e de ensino. E é uma pena, mas eu percebo das dificuldades que todos têm.
Mas, exatamente porque eu sei que têm essas dificuldades, eu não quero que deixem de saber muita coisa. Porque há muitas vezes que eu estou aqui, alguém entra aqui dentro e diz assim, o pastor, assim, meu pastor... E já depois de eu ter dito a alguns, não me chamem, por favor, de pastor, alguns ainda insistem e não me chamam de pastor. Eu não levo a mal, como é óbvio, não é? Mas eu é que tenho que salvaguardar a verdade. Eu não posso admitir que me chamem de pastor sem dizer, não me chamem isso. Não quero ser chamado de pastor. E já vão perceber porquê. E, portanto, eu tenho esta missão nobre, mas de grande responsabilidade, de deixar um legado, tenho que deixar um legado corretamente, sem distorcer a mensagem, aos que estão atrás de mim. Esta juventude. Eu não sei que igreja vai ser a igreja deles. A igreja deles, neste momento, é esta. Mas lá para a frente, eu não sei que igrejas é que eles vão formar, que vão ser, eu não faço a mínima ideia. Mas eu quero que eles estejam focados na palavra de Deus e alinhados pela palavra de Deus. A ideia do clero está na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia muito rapidamente em Apocalipse 2:6. Apocalipse 2:6, rapidamente, que é para vocês poderem perceber. Lemos assim. Nós temos aqui 7 cartas enviadas a 7 igrejas. Quem envia estas cartas é o próprio Senhor Jesus Cristo. E envia 7 cartas a 7 igrejas. Eu não vou falar sobre o significado que estas cartas têm e que igrejas são estas. Não quero saber. Eu quero saber apenas daqui de um pequeno detalhe que eu quero falar sobre ele. E no capítulo 2 e versículo 6, na primeira carta, à primeira igreja que aqui temos, que é a igreja em Éfeso, nós lemos assim no capítulo 2 e versículo 6. Portanto, ele começa a carta por elogiar esta igreja. Ele diz no versículo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, etc. Só virtudes. Só virtudes. Sabem de uma coisa? Que as virtudes que nos possam ser apontadas alguma vez ofusquem as nossas fraquezas. Que o facto de nos elogiarem, quer como igreja, quer como pessoa, nos faça embevecer, a ponto de nos convencermos que somos alguma coisa ou somos alguém. E muita gente às vezes elogia esta igreja. E particularmente ultimamente tenho recebido muitos elogios acerca desta igreja. Eu até tremo quando o fazem, porque sei da fraqueza desta igreja. E tremo quando me fazem a mim, porque sei da minha fraqueza. O facto de termos pontos fortes não significa que não tenhamos pontos fracos. E temos de ter cuidado. E o Senhor começa por falar dos pontos fortes desta igreja. Chega ao versículo 6 e diz assim... depois ele fala dos pontos fracos, agora não interessa, mas depois assim. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Portanto, ele depois fala das fraquezas deles, o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, e é tão fácil a gente deixar de andar por amor. Há uma piada, eu vou dizer a piada, eu não sou de piadas, mas hoje já estou na segunda, isto não gosto muito. Mas há uma piada, e só vou dizer pela lição que ela traz em si. Há uma piada que há um indivíduo que chegou ao pé dele e diz assim, tu casaste por amor ou por interesse? Ele disse, certamente casei por amor, porque não tenho interesse. Apliquem isto à parte espiritual. Andas por amor ao Senhor ou por interesse? Certamente que ando por amor, porque não tenho interesse. Será? Esta igreja deixou o primeiro amor. Como é que nós estamos espiritualmente? Como é que está a nossa tensão arterial espiritualmente? E ele depois diz, olha, tu tens isto contra ti. Lembra-te onde é que foi o problema, vê lá se corriges isso. Mas tens por aí isto, tens uma coisa boa, sabes? Ainda tinha mais uma coisa boa esta igreja. Aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E aqui aparece pela primeira vez a palavra nicolaíta. E quem são os nicolaítas?
A palavra nicolaíta vem de duas, é uma palavra composta na língua grega, que é a palavra nikal, e a palavra laos. E a palavra nikal é uma palavra que significa domínio, subjugação. E laos quer dizer povo. Ou seja, tinha aparecido no meio do povo de Deus, e cá está uma tendência para o desvio, tinha aparecido um grupo que estava a dominar, a subjugar o povo de Deus. Isto é o clericalismo. O princípio do clericalismo é este. É haver um grupo que se sobrepõe aos demais, pensando ser superior aos demais, subjugando, dominando os demais. Isto é o princípio do clericalismo. E eu sobre isto podia dizer muita coisa, mas eu tenho que ser mais objetivo. Reparem que esta igreja de Éfeso abominava as obras. Mas sabem que o mal é subreptício. Ainda na sexta-feira passada, eu, o Nando, o José e a Alexandra, estávamos os quatro a conversar, a falar das coisas de Deus, sobre a obra de Deus. E falamos exatamente sobre o perigo de o diabo conseguir abrir uma pequena abertura e através dela conseguir fazer grandes rombos internamente. E temos aqui um exemplo. Esta ideia estranha, errada, reprovável, odiosa, que o Senhor diz eu aborreço, ou eu abomino, que quer dizer eu odeio. E que tu também odeias. Começou por ser umas obras dos nicolaítas. Alguém andava com essas práticas. Sabem o que é que nós lemos mais à frente no capítulo 2 e no versículo 15? Temos outra igreja, a igreja de Pérgamo. Aquilo começou por ser obras. No versículo 15 nós lemos que virou doutrina. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Aquilo que começou por ser obras transformou-se em doutrina. Já agora, para vocês compreenderem, portanto, está errado haver os irmãos na igreja, são todos irmãos. Somos todos irmãos. Eu tenho o dom de pastor. E daí? Tu tens o dom de evangelista. Ou tens o dom de ensinador. Ou tens o dom de outra coisa qualquer. Há muitos dons na igreja. Olhem para o corpo humano. O Senhor compara a igreja ao corpo humano. Tem muitos membros. Muitos. Alguns são visíveis e outros são invisíveis. E todos eles têm uma função neste corpo. É um dom. O que é que eu sou no corpo? Eu sou alguma coisa neste corpo. Ai, a cabeça é muito bonita. Tem um rosto com feições lindas. É muito importante aquela cabeça. Tira-lhe o coração a ver se a cabeça fala alguma coisa. Todos nós somos importantes. Os pastores não são mais importantes que os outros crentes. O que é que quer dizer a palavra clero? A palavra clero quer dizer herança. Muita gente não sabia isso, mas vai ficar a saber agora. A palavra clero quer dizer herança. E haver um grupo que se sobrepõe aos demais, dizendo que eles são a herança do Senhor, isto é abominável. E por isso é que o Senhor diz que aborrece. Sabem porquê? Porque a Bíblia diz que todos nós somos clero. Todos nós somos herança. E é o apóstolo Pedro que diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, que vocês podem confirmar para vocês verem com os vossos olhos, que ele diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, diz ele assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Já agora só um pequeno pormenor, que eu depois não tenho tempo para vir cá. Ele diz aos presbíteros, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e ele diz aos presbíteros, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus. Presbíteros são pastores. Já agora, eu não tenho tempo, porque não tenho tempo, eu também não quero massacrar-vos.
Na Bíblia, nós temos vários termos que querem dizer a mesma coisa quanto a dom. Pastor, presbítero, bispo ou ancião são termos, neste caso, sinónimos. Às vezes a Bíblia chama a estes homens de anciãos. Paulo mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso, para ter aquela conversa com eles, já citei há bocado. E ele disse, eu vou dizer exatamente como é que ele disse, eu citei há bocado, mas eu não quero dizer mal, e por isso vou recorrer da palavra de Deus que diz assim, olhai, pois, está a falar aos anciãos de Éfeso, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-vos. São anciãos, são chamados bispos e apacentam, são pastores. Presbíteros também apacentam, portanto, presbítero, pastor, bispo, ancião. Se nós estudarmos nas Escrituras a ocorrência destes termos, nós vamos ver que eles têm todos a ver com o mesmo. Mas quando Pedro diz aqui no capítulo 5 isto, ele diz assim a eles, apacentai, está a dizer aos pastores, eu sou pastor com eles. Também outra coisa curiosa, não diz que é pastor acima deles. Já repararam que o Papa, dizem que o Papa, que é o descendente de Pedro, não é? Portanto, ele é o sucessor de Pedro, e ele está acima dos outros todos. Ele é que manda, é o Papa. Olha lá o primeiro Papa, entre aspas, que não é Papa nenhum. Olha lá Pedro a falar. Aos presbíteros que estão entre vós, outra coisa, estão entre, não estão acima de vós. Tomem bem atenção, estes pormenores são importantes. Os presbíteros não estão acima dos crentes, estão entre os crentes. Admoesto eu que sou também presbítero com eles. Eu não sou presbítero acima deles. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não tendo domínio sobre quê? Não devem ter domínio sobre os crentes. Como é que eles são chamados aqui? Herança de Deus. Quem é o clero? É o povo de Deus. Quem é a herança de Deus? É o povo de Deus. E eles não podem, ninguém pode ter domínio sobre o povo de Deus. Ninguém pode ter domínio sobre a herança de Deus. Só o Senhor. E este assunto parece-me de grande importância. Por isso, tenhamos muito cuidado nesta matéria. Quanto à praxis, quanto à prática, como é que nós funcionamos, e quanto à doutrina. Porque alguns isto virou doutrina. Vocês vão ir a muitas igrejas e aquilo está tudo, faz parte da doutrina. O pastor da igreja. Eu vou já terminar, mas deixa-me dizer o seguinte. Para isto estar tudo em condições, começa logo com o cuidado, quando alguém chega ao pé de nós, não sabendo, faz naturalmente com o melhor das intenções, porque também é prática comum por aí, não é? E já agora deixa-me dizer uma coisa. Uma das grandes batalhas que nós temos que travar para preservar a verdade é o facto de a verdade ser minoritária. É o facto de ela ser residual. É o facto da maioria estar errada. E nós dizermos, como toda a gente diz, o pastor acima, o pastor abaixo, o pastor para a frente, e eu digo assim, não, eu não sou pastor, mas ele diz, mas tu não és como os outros? E eu, não sou como os outros. Não sou como os outros. É difícil explicar isto. É como a igreja. Que igreja é que tu andas? Eu ando na igreja em que ainda te conto, mas qual é o nome da igreja? Não tem nome, não tem nome. Uma igreja tem que ter nome. Mas onde é que está isso na Bíblia? Qual era o nome da igreja em Roma? Qual era o nome da igreja em Corinto? Qual era o nome da igreja em Éfeso? Era conhecida pela localidade. Mas depois eu tenho dificuldade, as pessoas perguntam, querem saber. Digam a verdade. Elas têm que conhecer a verdade. Elas andam na mentira. Andam tudo enganado, andam tudo errado. E por isso quando chegam ao pé de mim e me chamam de pastor, eu vou-vos dizer o que é que diz Jó. Sabe o que é que diz Jó? Já no Velho Testamento. Livro de Jó, no capítulo 32, por favor. 32. Abram a Bíblia ao meio e tem Salmos. Andam para trás e tem Jó.
E no livro de Jó, no capítulo 32, isto é muito difícil, sabe? Mas eu tenho que falar nisto, Estas coisas têm que ser faladas. Porque senão andamos aqui domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, e estas coisas muitas vezes não são faladas, e aparecem novas gerações, novos crentes que entram, e não sabem nada disto, e têm que saber acerca disto. Pela Bíblia. Em Jó, no capítulo 32, nós lemos assim, versículos 21 e 22. Oxalá eu não faça aceitação de pessoas, entenda-se, acessão de pessoas. Oxalá eu não faça acessão de pessoas. A Bíblia acerca disto diz tanta coisa. Quando vires alguém entrar e for rico, por outras palavras, tiver anel e vais ali bajulá-lo, fazer acessão de pessoas aqui na igreja porque é rico, fazer acessão de pessoas porque ele tem um dom que eu não tenho, porque ele é pastor, e então eu vou pôr uma cadeira especial aqui em cima para ele sentar, para parecer um rei no trono, como acontece em muitas igrejas. Jó, e notem que a Bíblia diz que na terra não havia ninguém como ele. Diz ele assim: oxalá eu não faça acessão de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria ao meu Criador. Isto é que é sensibilidade, não é? Sensibilidade ao pecado. Está errado isto. Eu vou-vos ler a versão dos capuchinhos. Há uma versão católica que é chamada, que é uma versão muito boa, diga-se. Uma boa tradução. A versão dos capuchinhos, acerca disso, diz assim: não farei acessão de pessoas, no versículo 21. Não farei acessão de pessoas. Chamarei cada um pelo seu nome, porque não sei adular. Chamarei cada um pelo seu nome, porque não sei adular. Porquê é que quando chegam ao pé de mim, não me chamam pelo meu nome? Eu sou Carlos. Porquê é que me chamam Pastor Carlos? Porquê? Chamem-me pelo meu nome. Não aprendam a adular. Eu sei que muita gente o faz sem pensar nisso. E a ideia não é adular. Mas no fundo e na origem da questão está a adulação. Que não pode ser. Eu sou o Carlos, como aquele é o Jorge, eu esqueci do teu nome. Como aquele é o Vladimir, como aquele é o João. Eu quando chego ao pé deles digo: ó Jorge. E eu dou graças a Deus porque ele também me diz assim: ó Carlos. Existem na Bíblia 3 cartas que são cartas pastorais. Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e epístola a Tito. Eu disse epístola e as outras também cartas, é a mesma coisa. Carta a Timóteo, 2 cartas, primeira e segunda, e carta a Tito. 3 epístolas que os estudiosos da Bíblia classificam. Eles gostam muito, os que estudam a Bíblia, gostam muito de arrumar as coisas, e depois dão classificações às coisas, e então pegam nestas 3 cartas e dizem: estas cartas aqui são as chamadas cartas pastorais. Também existem as cartas chamadas prisionais, que foram as cartas que Paulo escreveu da prisão, e por isso aquelas cartas que Paulo escreveu quando estava preso, os que estudam a Bíblia dizem: estas são as cartas prisionais, porque ele escreveu da prisão. Estas aqui são as cartas pastorais. Porquê? Porquê que a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito são chamadas pastorais pelos estudiosos da Bíblia? Porque são cartas escritas a pastores. São cartas escritas a crentes que eram pastores. E Paulo está a ensinar-lhes, a dizer-lhes como é que eles devem proceder, como é que se anda na casa de Deus. E ele diz para terem cuidado como é que se anda na casa de Deus. E depois diz: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Mas primeiro de ti mesmo. E portanto ele tem uma série de ensinamentos aos pastores. Crente que é pastor deve olhar para essas cartas com muita atenção. Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e carta a Tito. Os crentes a quem Paulo dirige estas cartas são crentes que têm o dom de pastor. Timóteo tinha o dom de pastor e Tito tinha o dom de pastor. Vamos ver como é que Paulo se dirige a eles. Primeira carta a Timóteo.
Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho. Vocês sabem quem era Timóteo? Timóteo era um jovem. Era um jovem mais jovem do que eu. Eu sou jovem, não sou? Digo que sim, que é para não ficar desanimado. Timóteo era bem mais jovem do que eu. Timóteo era um rapaz que devia ter à volta dos 30 anos. E não temos a certeza, mas a gente imagina que devia andar por aí. Era um rapaz novo. De tal maneira que facilmente as pessoas podiam não lhe dar o valor que ele tinha. E por isso Paulo disse-lhe a ele: olha, ó Timóteo, que ninguém despreza a tua mocidade. Então, se Paulo estava preocupado com a igreja de alguma forma poder desprezar um jovem como este, que era um verdadeiro pastor, se calhar, ao dirigir-se a ele, num registro como este, que ficaria para a posteridade, para dar peso, diria assim: Paulo ao pastor Timóteo. Não é isso que está lá, pois não? Diz a Timóteo. Pois é, irmãos. Nós devemos ser chamados pelo nosso nome, ponto final, parágrafo. Na segunda carta a Timóteo, se vocês virem, ele escreve uma segunda carta a Timóteo, o versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Se vocês forem ver a carta a Tito, versículo 4, é logo a seguir Tito, é logo a seguir a segunda a Timóteo, diz: a Tito, meu verdadeiro filho, a Tito, não diz o pastor Tito, não diz ao pastor Tito. Eu tenho que terminar, mas deixa-me dizer o seguinte. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu muitas vezes tenho citado isso, mas depois vocês veem, 2 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro escreve acerca do apóstolo Paulo. E ele diz assim, aos leitores que iriam ler a carta que ele estava a escrever: tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo, eu vou escreveu. Como é que Pedro fala de Paulo? O nosso irmão Paulo, o nosso amado irmão Paulo. Não disse o pastor Paulo, o apóstolo. Como é que nós falamos uns dos outros? Quando eu me refiro ao nosso irmão José que está ali, eu digo o nosso irmão José. Eu não digo o pastor José. Ou o ancião José. Já agora, ancião ou pastor ou presbítero ou bispo, viram? É a mesma coisa. Só que como o termo pastor está tão estragado pelo uso, a gente até tem medo de usar a palavra pastor porque pensam que é a mesma coisa. Mas é correto chamar pastor. Normalmente dizem que são os anciãos da igreja. Os anciãos da igreja são os pastores da igreja. Os pastores existem. Eles existem. Não são fictícios. Agora, há uma coisa muito importante que eu ainda não disse. Não usemos os dons como título honorífico. E muitos estão a usar os dons como título honorífico. Põe atrás do nome pastor. Estão a fazer do pastor um título honorífico. Os dons não são títulos honoríficos. Os dons são responsabilidades. Para terminar. Sempre que vocês virem na Bíblia a palavra pastor no plural, refere-se aos crentes que têm este dom. Paulo mandou chamar os anciãos de Éfeso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, e nós estamos a estar a carta aos Filipenses à quarta-feira, disse aos bispos e diáconos. Quando ele começa a carta, ele dirige a carta aos bispos, plural, e diáconos. Há alguma coisa vai mal nesta cristandade. Na cristandade temos um bispo para várias igrejas. Na Bíblia, temos vários bispos para uma igreja. Vocês não acham que alguma coisa está torcida aqui, distorcida? Sempre que a Bíblia fala na palavra pastor no singular, refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Singularmente, a palavra, sempre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O grande pastor das ovelhas, o sumo pastor. Singular, sempre Ele. Os pastores devem existir na pluralidade, na mesma igreja. Por isso é que aqui nesta igreja existem vários pastores.
Já agora, quem são os pastores aqui nesta igreja? Já agora ficam todos a saber. Eu sou um deles. O nosso irmão José Carvalho está aqui à frente. Levanta-te, Zé, se faz favor. É o outro. Nosso irmão Fernando Quental. Levanta-te, Fernando. É o outro. O Fernando foi reconhecido há pouco tempo aqui na igreja como pastor. É um verdadeiro pastor, pela graça de Deus. Senão também não era reconhecido. Porquê é que Deus advoga pluralidade nos pastores? Vou-vos dizer 3 razões, pelo menos. Se um deles falhar, imaginem que a igreja só tinha um pastor. Aqui. Se ele falhasse moralmente, como é que era? Se ele adoecesse, se ele tivesse outro impedimento qualquer, vocês ficavam sem ninguém? Igrejas que só têm um pastor deixam a igreja numa situação muito difícil. Se ele falhar doutrinalmente, se ele enverdar por caminho errado, arrasta toda a igreja com ele. Havendo vários pastores, os outros estão lá e calma aí. É uma segurança para a igreja. O Senhor não fez nada mal feito. Fez tudo muito bem feito. A existência de um só homem como pastor na igreja dá a tendência para o despotismo, para a ditadura. Eu quero posse e mando, quem manda sou eu, e o que eu digo é que é. Temos exemplos disso na Bíblia. Não tenho tempo para ir lá, mas se lerem a 2ª ou 3ª carta de João, agora tenho dúvidas se é a 2ª ou se é a 3ª, é a 3ª carta de João. Na 3ª carta de João, cito, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Já viram? Isto protege a existência de Diótrefes. E ao longo da história tem havido vários Diótrefes em muitas igrejas. Indivíduos que fazem mal e não há quem os ponha na ordem. Quando a liderança da igreja, quando há pastores plural na igreja, quando a liderança da igreja é partilhada, há o benefício das insuficiências de um pastor serem colmatadas pelas suficiências do outro pastor. Ninguém é completo. Eu tenho coisas que o José, que está ali, não tem, nem o Nando. E cada um deles tem coisas que eu não tenho. Quem é que sai enriquecido disto? Vós. Quem é que sairia a perder disto? Vós. Havendo vários pastores, a igreja beneficia de um ministério equilibrado, de um ministério múltiplo, de um ministério diferenciado, de um ministério enriquecedor, como não seria de outra maneira. Por isso é que a Bíblia diz diversidade de dons, de ministérios, de operações. Lemos na primeira carta aos Coríntios. O rei Salomão dizia que com muitos conselheiros há sucesso. Quando a responsabilidade é partilhada por vários pastores, a igreja beneficia e lucra da sabedoria combinada de ambos, dos que são. O pastor que serve com outros pastores ao lado tem o privilégio e a oportunidade de se sentar para ouvir a pregação dos outros e ser ministrado pelos outros, e ser ensinado pelos outros, e ser exortado pelos outros. Os pastores também precisam de se alimentar da palavra de Deus. E se ele for sozinho, só dá alimento, não recebe. Isso é muito mau. Quando esta atividade do pastoreio numa igreja é partilhada por vários, sabem o que acontece? Cada um deles fica com mais tempo para atividades mais comuns. Desse modo, será mais fácil para os crentes
lembrarem-se que o pastor também é como os outros crentes. É um deles, que tem necessidades como eles, potencialidades como eles, é como um deles. Havendo vários, haverá menos tentação da parte dos crentes para exaltarem o pastor, se houverem outros pastores como ele. Também ajudará a igreja a perceber mais facilmente que a igreja é do Senhor Jesus Cristo e não dos pastores. Quando a atividade de pastores, são vários, acontece, os outros crentes entendem mais facilmente que eles também têm dons e que também podem ser usados como eles. Havendo vários pastores, haverá menos a tentação do pastor se orgulhar, se vangloriar, e mais facilmente aquele que é pastor vai se lembrar que a igreja não é sua, mas que é do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Eu tinha mais para dizer acerca desta coisa, mas eu toquei nos pontos que eu queria, porque isto é muito importante. Orem pelos pastores na igreja. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Que o Senhor nos ajude. Graças a Deus pela palavra do Senhor. E agora alguns que já não contentes com ser pastores já são apóstolos. Infelizmente. Vamos terminar, vamos ficar de pé. Senhor, agradecemos por este tempo. Acima de tudo, agradecemos pela Tua palavra. Dá-nos sabedoria para entendê-la, Senhor, com toda a clareza. E que haja em cada um de nós um único objetivo, fazer a Tua vontade. Agradar-te em tudo, Senhor. Pai amado, continua, Senhor, a cuidar do Teu servo e a usá-lo para a Tua glória e nossa bênção. Abençoa-nos, Senhor, no resto deste dia. Amém. E guarda-nos bem perto de Ti. Te rogamos, Senhor, que uses cada um de nós para a Tua glória e para a bênção daqueles que nos rodeiam. E ajuda-nos a andar na verdade. O pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Culto já terminado. Quarta-feira, se Deus permitir, culto de oração e estudo bíblico às 9 horas.